Olá, você que está acompanhando aqui nossa edição de hoje do Jornal da Record News. Hoje nós temos mais um tema relacionado com a economia do nosso país, mas focada diretamente em comércio internacional. Em que momento nós estamos desse comércio internacional? Para isso, nós convidamos aqui o consultor de negócios internacionais e é autor do livro Futuro do Pretérito, que eu tenho aqui, então, um exemplar dele, né? E o nosso convidado é o Sérgio Pereira. Sérgio, muito obrigado pela participação, bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Obrigado. Sérgio, deixa eu ver se eu me lembro primeiro o que é futuro do pretérito. É o antigo condicional. Um tempo verbal, exatamente, no condicional. Poderia ter sido feito. Era o condicional, poderia, faria. Poderia ser, ou caso, mas não aconteceu. Ficou no terreno do poderia. Bom, o que é que poderia ter acontecido no comércio brasileiro nesses 30 anos que não aconteceu? Heródoto, a gente ficou, nos últimos 30 anos, pensando e repetindo que o Brasil era o país do futuro. O tempo passou, o futuro chegou e a gente continua ainda ancorado nos mesmos problemas que nós tínhamos há 20 e há 30 anos. Se eu pudesse resumir para você em poucos pilares: infraestrutura, educação, mentalidade empresarial, decisões governamentais. Agora, Sérgio, o que é que significa o comércio exterior para a economia brasileira? O que ele representa no conjunto do PIB brasileiro? Olha, o Brasil tem uma participação muito pequena no comércio mundial e o peso dos negócios internacionais para a economia brasileira poderia ser muito maior. Ela tem a sua importância, sim, porque o Brasil é um grande player na área de commodities, por exemplo. Nós somos, sim, um peso importante no mundo. Mas a análise, Heródoto, tem que ser um pouco mais ampla. Por quê? O Brasil é reconhecido como um grande vendedor de commodities, mas são produtos onde nós não controlamos os preços vêm de fora, nós não vendemos, nós somos comprados. A atenção recai sobre a indústria. Entendo. Quer dizer, a commodity, o preço é feito no mercado internacional. Em bolsas. Ou em Chicago, ou Perfeito. Em Londres, ou em Xangai, ou sei lá onde. É isso? São bolsas internacionais. Tá. Bolsas internacionais. O que a gente tem que pensar com muito carinho é a nossa indústria, especialmente a pequena e a média indústria. Então, no comércio internacional, quantos por cento nós temos? 1%. 1%. Do comércio global, o Brasil tem apenas 1%. Dos 19 trilhões de dólares que se compram e vendem todos os anos, o Brasil entra com 1%. O que é aterrorizante é que em 1948, quando começou a se tabular esses números, o Brasil tinha 2%. Caiu para 1%. Caiu para 1%. A China tinha 0,9% e hoje tem 14%. A pergunta que fica é: o que a China fez para multiplicar por 14 sua presença internacional e o Brasil reduzir por 2? Parte está colocado no livro. Parte Deixa eu perguntar. Está aí. Os portos brasileiros estão abertos ou continuam fechados? Vê lá que eu me lembro do Dom João assinando em 1808 a abertura dos portos do Brasil, hein? Veja, eles estão abertos porque nós temos 8.000 quilômetros de litoral e eles estão de frente para o Atlântico, de uma maneira muito democrática, muito aberta. Agora, estão fechados por falta de infraestrutura. Um dado importante é que os nossos portos são rasos, ou seja, o calado, a profundidade dos portos é muito pequena. Mesmo o Porto de Santos? Mesmo, principalmente o Porto de Santos. Principalmente? Que é o maior porto da América Latina e hoje tem 11 metros de profundidade. E quanto precisaria ter? No mínimo 18. Quer dizer, os navios de grande porte, então? Não chegam aqui. E os poucos que chegam, os navios menores ou médios, eles vêm, nós podemos dizer, batendo lata, porque eles vêm poluindo, eles vêm cobrando muito mais caro, porque tem uma capacidade operacional menor, tem um nível de desenvolvimento tecnológico menor. Quem paga a conta? O consumidor. Quer dizer, então o frete é mais caro? O frete é mais caro a partir da ineficiência dos portos. do transporte. Com certeza. Os grandes postos do mundo hoje, os europeus, americanos e principalmente os chineses, operam com muita profundidade, muita tecnologia. Os navios são mais modernos, mais eficientes, menos poluidores e mais baratos. Agora, eu brinquei com esse negócio da abertura dos portos. Qual é a eficiência ou ineficiência dos portos brasileiros na chegada e na partida desses navios de carga? Eu vou dar um número que é aterrorizante também. Ele é preocupante. Hoje se calcula a facilidade de se fazer negócios. E o Banco Mundial é responsável por esse índice que é publicado todos os anos. De 190 países, o Brasil está na posição 127. De 190, nós estamos lá na rabeira. Nós estamos no final da lista, em termos de facilidade para se fazer negócios. Parte desse número, parte desse índice, vem justamente dessa capacidade de infraestrutura, de funcionar bem. Os nossos portos estão hoje, de um total de 140 países, nós estamos mais ou menos em 137, 138. Isso faz também as mercadorias
importadas ficarem mais caras. Ficam bem mais caras. E, consequentemente, o consumidor paga mais caro por elas também. Entra no cálculo do preço. Entra pesadamente no cálculo do preço. Te dou um exemplo numérico que fica muito mais fácil. Claro. Se a gente comparar hoje quanto custa um container para entrar num país com uma infraestrutura adequada, fica em torno de $300. No Brasil, é de R$2.500. Caramba! Ou seja, é muito mais caro colocar um produto para dentro do Brasil. Mas a carga tributária, quem paga isso é o consumidor na ponta. Agora, e barreiras? Como é que são as barreiras? Veja, o Brasil, vamos pensar em termos de vendas, vamos pensar em faturar, pensar em colocar o produto brasileiro lá fora. Barreiras existem, mas barreiras estão aí para serem discutidas, entendidas e superadas. E negociadas, eu suponho. E negociadas. E negociadas. Esse esforço é conjunto, tanto dos empresários quanto do governo. Entendo. Agora, quando eu falo em negociação, estou dizendo uma negociação de nós vendermos determinado produto e comprarmos também desse mesmo país, desse país ou de outro. Exatamente. Hoje, todo mundo trabalha com reciprocidade. Então, a dificuldade que nós impomos a quem quer vender algum produto para nós tem um alto potencial da gente enfrentar problemas também na hora de entrar em outros países. Agora, procede a crítica que o nosso país é muito fechado? Procede, o país. Mais do que os nossos parceiros? Muito mais. O Brasil hoje tem, inclusive, índices que medem quanto que uma economia é fechada e o Brasil continua como um dos campeões. Sim, é uma economia extremamente fechada. Agora, esse fechamento se deve ao fato de que os industriais brasileiros não querem concorrência? Sim, nós carregamos uma memória desde os anos 50. Nosso modelo industrial foi baseado no mercado protegido. Em 1990 foi aberto com o governo Collor, mas parece que de 90 até agora a gente não absorveu ainda parte da mensagem. Sérgio, muito bom. Muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Olha, tenho certeza que a maneira pela qual o consultor de negócios internacionais Sérgio Pereira, autor do livro, então, Futuro do Pretérito, que é aquele eu faria, eu queria, eu sonharia, eu teria, esse é o futuro do pretérito, né? Ou seja, nunca, não é o futuro, nunca chega lá, não é nem o presente. É aquela coisa que eu imagino e ela não acontece. Porque isso se desenvolve na economia brasileira. Obviamente, o Sérgio fez vários comentários, né? Todos eles respeitáveis, obviamente, porque é um especialista, mas há outros comentários, há outras opiniões a respeito do mesmo assunto, e a gente tem trazido aqui pessoas que pensam de maneira diferente para que você possa formar sua própria opinião a respeito de assuntos tão importantes, inclusive comércio internacional do nosso país. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente volta com outras notícias. Bom dia! Gripado? Nós, os 7 principais sintomas da gripe, vamos te deixar ainda pior. Só Naldecon oferece dias mais ativos com Naldecon dia e noites mais tranquilas com Naldecon noite. Naldecon!